Hoje é obrigatório os bancos terem ações de acesso à educação financeira, mas acho que não deveria ser uma obrigação, deveria partir das instituições esse movimento de querer ajudar, que é talvez você vê muito para um lado de fintechs. Você vê que a fintech nasce ali meio que para resolver uma dor. Total. E aí os grandes bancos, eles ainda têm esse gap entre a real necessidade do cliente e o produto que eu estou ofertando. Uma dúvida aqui, pensando. Você está no setor de Open Finance. Como foi se posicionar nesse setor? Eu lembro que no ano passado até me convidaram para participar de uma matéria, acho que foi no Finsiders. Aí agradecendo já a Léa e o queridíssimo Danilo, que era exatamente sobre uma foto que apareceu do Banco Central, na discussão lá do Open Finance, que praticamente eu acho que só tinha uma mulher, não é isso? Sim. Então, como é que é estar nesse ambiente, que aparentemente é uma representação muito baixa, e ser uma referência? Eu caí no Open Finance por acaso, né? Detalhe, que a minha gestora me ligou e falou assim, então você estava cuidando desse projeto, agora vai ter aí o Open Finance, você precisa cuidar, e entrei. Toma o Open Finance. Toma o Open Finance pra você. Tentei sair dele, ele não saiu de mim. Mudei de instituição, o Open Finance seguiu. Eu falei, ok, vamos... O que você não termina numa vida, você termina em outra. Vamos seguir com o Open Finance. Eu acho que esse reconhecimento, né, que eu tive, a felicidade de ter, e esse posicionamento, foi um processo construtivo. Muitas horas de grupo de trabalho, né? Muitos GTs insanos, assim, porque a gente tinha a expectativa, a gente tinha uma data regulatória, e a gente, quando entrou e agora teve cliente, o cliente aderiu, o cliente não aderiu, como que a gente explica o Open Finance? Então, foi um processo de muitas horas, de muita leitura. Todo mundo que chega, que quer aprender Open Finance, eu falo, olha, vamos começar pelo guia? São 400 e poucas páginas, agora acho que já passou de 500. Sem falar as resoluções conjuntas, sem falar todos os outros normativos. Então, foi um processo de estudo, de aprofundamento, mas eu fui entendendo que cada vez que eu ganhava espaço, eu entendia que eu precisava estar ali, porque eu precisava trazer mais pessoas, eu precisava trazer mais mulheres, eu precisava estar nesse movimento, e eu não estava sozinha. Esse era o mais importante. Quando a gente começou a fazer os primeiros happy hours, os primeiros encontros, e aí eu via e falava, não sou a única mulher nesse rolê aqui, tem outras. É fato que no board ali do Open Finance, no comitê executivo, por muito tempo a gente não tinha representatividade. Então a gente estava de novo num lugar de operação. Você entrava nos GTs, a gente estava ali em peso, em grande maioria. E você ia subindo os níveis, isso ia diminuindo, isso ia reduzindo. E aí eu tive a oportunidade, por passar em casas diferentes dentro do Open Finance, de atuar em cadeiras diferentes, né? Então você tem associações que compõem o Open Finance. Então, você tem Febraban, a BBC, a BEX e etc. Então, você também vê essa representatividade mudar à medida que você está numa cadeira ou na outra. Então, hoje, saber que tem muitas das minhas colegas... E aí, a gente foi criando grupo. A gente falou, não, a gente precisa se unir. Porque uma das coisas que eu prego e a gente troca muito sobre isso é que existe uma competitividade feminina muito grande ainda. Total. E que foi imposta pela sociedade, desde muito... Na verdade, é cultural mesmo, É cultural, né? É estrutural, né? Então, a mulher, ela tinha que disputar o interesse de um homem. O homem escolhia qual era a mulher que ele queria casar. Então, eu tinha que ser melhor do que ela em X ou Y situação, porque eu tinha que ser escolhida. Então, a mulher, ela sempre foi colocada nesse lugar de disputa. Sim. Em N fatores. E no mercado corporativo não é diferente. Então, eu falei assim, gente, a gente precisa se unir. Isso não começou comigo, eu fui entrando em alguns grupos que já existiam. E tem mulheres hoje fantásticas. A Karen, que era do Banco do Brasil, e começou. Aí a gente tem a Luana, a gente tem... Ixi, tem tanto, se eu falar o nome aqui, eu vou ser injusta. Tem Jamile, né? Tem a Ana. E assim, tem uma série de mulheres. E aí, falando desses GTs, né? E trazendo um pouco o jabá aqui para o Women Leaders e Fintech. Como foi essa experiência de estar nesse GT de Open Finance? Explica um pouquinho como foi para você a experiência, até o que é que vocês discutem lá. Como é que tá? Porque assim, gente, ela bombou. O que é um GT? Vamos abra o que é um GT. Não, ela bombou, assim. A inscrição ultrapassou o número limite, assim, no dobro, eu acho. Levei bronca, porque meu GT tinha um monte de gente que era pra ter 5, aí tinha 15 pessoas no meu GT.
Então vamos lá. Fato, chegou a 20, eu acho. Chegou a 20 pessoas. GT são grupos de trabalhos. Quando eu conheci o Women Leaders e Fintech, eu fui convidada, né? Primeiro a gente se conheceu num evento e eu tinha acabado de passar por um episódio de assédio dentro do evento, né? Nossa, eu nem sabia disso. Eu nunca te contei isso. Mas foi um evento do WLF? Não do WLF, não. Num evento que a gente... que até te entrevistei no podcast. Eu esqueci o nome do evento agora. Eu sei qual é aquele evento, eu sei qual é. E ali, eu tava num stand, teve uma situação super desagradável, o pessoal do stand falou, puta, cara chato, cara babaca, enfim. Eu acho que eu lembrei agora, foi quando eu perdi meu celular. E aí eu não conseguia falar WLF. Lembra que eu não conseguia falar? Me deu um apagão ali na hora. E aí, depois a gente foi... Aí, sim, eu fui para um evento, fui conhecer melhor o WLF. E aí eu falei, cara, que legal. E aí, nesse primeiro momento, a gente tinha encontros de troca de network. E Kali, brilhantemente, junto com as meninas, entenderam que precisávamos ir além. Né? A gente não tá ali só para um momento de descontração, de troca e de conexão. A gente fala de business. E esse é o ponto, né? A gente vai participar de grandes fóruns, de grandes eventos e colocam a gente sempre em pautas de diversidade e inclusão, de equidade de gênero e falam, não, eu sei falar de business, eu sei falar de negócio, vamos discutir Open Finance, vamos discutir API.